Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac incentiva São Paulo, capital da cultura e Prefeitura de São Paulo. Prosapress, Grupo Fleury, Zup e 99 apresentam Inovar é um parto fora do eixo. Patrícia Travasso, jornalista, olha para a câmera e apresenta Lívia Saraiva, do Piauí, CEO e fundadora da HRTech Carreira RH. A conversa acontece via online em uma tela emoldurada com a fisionomia das duas, uma ao lado da outra. Agora o Inovar é um parto fora do eixo desembarca no Piauí. A nossa entrevistada está em Teresina, é fundadora de uma HRTech, além de membro da Associação de Jovens Empresários do Piauí, head de inovação corporativa do The Hub e embaixadora do Estado pela AB Startups da comunidade Cajuína Valley. Bem-vinda ao Inovar Fora do Eixo, Lívia Saraiva. Obrigada, Patrícia. Obrigada pelo convite. Cara, sabe que no ano passado eu fui visitar a Estônia, que é conhecida como um país pequenininho, menor que o Piauí em número de habitantes, mas que tem 99,99% dos serviços públicos já digitalizados e muitos talentos na área de tecnologia. Quando eu cheguei lá para conhecer esse ecossistema, encontrei um grupo de piauienses fazendo negócios com a universidade de lá para acelerar o ecossistema de inovação daí. Eu fiquei bem surpresa, muito por ignorância minha, não sabia que estava nascendo esse ecossistema de inovação aí no Piauí. Eu queria que você me contasse, já que você está tão conectada com várias coisas. Nosso ecossistema, ele surgiu já há alguns anos, aproximadamente 8, 10, e nos últimos anos a gente tem recebido um apoio muito forte do governo do estado. Essas pessoas foram por iniciativa também do governo e pela nossa comunidade de startups aqui, o Cajuína Valley, conhecer outras soluções tecnológicas. A Estônia sempre brilha os olhos dos empreendedores, né, e também da gestão pública em tentar aproximar os negócios, dos governos, da gestão pública, para que a gente possa melhorar também as condições, né, de vida das pessoas, o desenvolvimento dos negócios junto à comunidade. E a gente tem trabalhado no desenvolvimento desses negócios, desses empreendedores aqui de maneira bem mais ativa. Pois é, e uma coisa que eles destacaram para mim é que o Piauí tem um índice de educação, qualidade da educação bem alto, para surpresa do restante do Brasil, que acha muito pelo contrário, né? E aí vocês têm um índice alto pelo PISA e aí é uma coincidência também com o PISA lá da Estônia, que são os melhores da Europa. E aí vocês se encontram nesse lugar para formação de mão de obra, resolvem criar conexões internacionais. Vocês têm se conectado também com ecossistemas brasileiros, com outros ecossistemas, ou vocês estão criando algo com uma identidade bem própria? Isso, Patrícia. Apesar do nosso alto nível de educação, de desenvolvimento da educação no nosso estado, né, na capital Teresina também, a gente acaba encontrando um grande distanciamento no mercado de trabalho. Então, a gente consegue formar excelentes profissionais, mão de obra, mas em compensação essas pessoas às vezes não encontram boas oportunidades de desenvolvimento no mercado de trabalho. Isso acaba levando com que as pessoas, os jovens, acabem migrando para outras cidades, outras capitais e principalmente os grandes centros em busca de melhores condições de desenvolvimento profissional. O que a gente tem procurado fazer junto ao ecossistema, né, no desenvolvimento de negócios, possibilitar o desenvolvimento, o crescimento do empreendedorismo aqui, para que a gente possa desenvolver novos negócios aqui, que as pessoas possam gerar soluções para o nosso próprio estado. Chegou um momento em que a gente vê grandes profissionais, grandes pesquisadores do nosso estado que acabam indo embora e às vezes não retornam e levam um pouco do que a gente acredita que pode ser feito e na verdade é muito necessário aqui no nosso estado. E o que está sendo construído aí, Lívia? É um distrito de inovação? Vocês estão com um hub? O que é o The Hub? É uma área voltada para reunir startups? Conta um pouquinho sobre isso, antes de falar da sua startup. Tá certo. O The Hub nasceu um pouco dessa dor que a gente sente de ter ambientes de inovação aqui em Teresina. Eu costumava viajar muito para São Paulo, participar dos eventos, participo da Associação Brasileira de Startups. Então, ia para São Paulo e via grandes eventos, grandes negócios, as pessoas podendo se conectar com outros empreendedores e gerar outras soluções a partir dali. E quando eu voltava, sentia aquela solidão. Poxa, não tem um lugar de encontro dessas pessoas, não tem um lugar que a gente possa desenvolver nossas ideias, às vezes fazer networking com outros empreendedores também e criar essas soluções. Então, me juntei a um outro grupo de empresários que eu já conhecia aqui, amigos,
E nós resolvemos criar esse espaço, que é o The Hub, para que a gente consiga apoiar ideias, se conectar com outros empreendedores e desenvolver soluções também para o nosso estado aqui, mas, claro, soluções que possam ser escaláveis. Então, nós temos startups residentes, nós temos alguns empreendedores que também ainda não têm um negócio formal, que contam com programas de mentoria ou com os próprios associados para desenvolver essas soluções e ideias de negócios. E aí, a sua startup faz parte do The Hub? A minha startup já existia, né? A carreira tem já 8 anos. E a gente, nesse momento, passou por um novo desafio. Nós recebemos um apoio da FINEP e a FAPEP, que é a nossa Fundação de Amparo à Pesquisa, no edital aberto aqui em 2020. E então, nós começamos a trabalhar com uma solução baseada em inteligência artificial para seleção de perfis, para encontrar profissionais para as vagas que a gente tem aberta. E aí, o The Hub nasceu também um pouco a partir disso. Eu estava procurando pessoas para que eu tirasse algumas dúvidas, né, sobre o negócio que a gente estava construindo. Precisava de um local central para encontrar essas pessoas. E o The Hub já nasceu a partir daí também. E aí vocês já operam de lá? Vocês, é como se o escritório... Isso, aí hoje a carreira está sediada no The Hub, junto com outras startups que também, né, estão. E ela funciona dentro do The Hub, é um dos negócios base do espaço hoje. Isso está acontecendo há quanto tempo? Você falou que o ecossistema vem amadurecendo nesses últimos 10 anos, mas o The Hub, por exemplo, que proporciona esse encontro, está há quanto tempo? O The Hub foi fundado em 2020, a gente estava com todo o projeto pronto, a gente já estava em obra quando veio a pandemia. E aí nós passamos por aquele momento que todo mundo viveu, né, sem saber o que seria a partir dali. E a gente continuou, claro, era o momento da gente mostrar onde é que a tecnologia era uma aliada e por que a inovação precisava acontecer. Então nós encontramos uma maneira remota de trabalhar com os associados, com as empresas que estavam chegando. E aí nós esperamos o período da pandemia para trazer todo mundo presencialmente e começamos a funcionar dessa maneira, né? Remoto, com todo mundo. Conseguimos desenvolver alguns projetos que poderiam funcionar mesmo com todas as medidas de isolamento. E quando a pandemia deu uma melhorada, a gente conseguiu vir fisicamente para o espaço. E aí a coisa está acontecendo, esse encontro físico faz muita diferença, né? Exatamente, a gente tem algumas startups, né, residentes, onde alguns colaboradores que não trabalham de maneira remota, o uso do presencial ou híbrido vem para o espaço. E aí dentro das rotinas diárias, mensais, a gente tem algumas atividades que congregam todo mundo dentro do espaço. O Cajuína Valley também integra esse ambiente, não? A gente diz que o The Hub faz parte do Cajuína Valley porque o Cajuína é a comunidade que integra todos os membros do ecossistema, empresas, pessoas, outros tipos de negócios, e ele não tem um local físico, né? A comunidade existe como um membro para que todo mundo possa pertencer. Então, o The Hub hoje faz parte da comunidade do Cajuína Valley. Me conta o que você destacaria em relação a empreender aí no Piauí. Você acha que é um ambiente mais difícil? Vocês têm alguma característica que te salte aos olhos? O que você falaria sobre o empreender uma startup, né, com base em tecnologia aí no Piauí? Nós estamos num dos estados mais pobres do Nordeste. Acho que com isso a gente traz grandes desafios. E eu gosto de pensar que onde tem grandes desafios, a gente também tem grandes oportunidades. Tem muitos negócios aqui no nosso estado, muitas áreas que ainda precisam de muita atenção. E são polos de desenvolvimento também buscando outras soluções. Nós falamos do segmento educacional. Nosso estado tem um dos melhores índices do Brasil. Nós funcionamos também já há muito tempo como um grande polo de saúde para as regiões norte e também do Nordeste, onde a gente está situado. Eu acho que onde a gente tem desafio é um lugar que os empreendedores podem encontrar como um lugar a ser desbravado, onde a gente possa olhar para o que é necessário ali, para o que está faltando e propor novas soluções. Nosso povo é um povo acostumado, gosto de dizer, com problemas, com uma história de vida às vezes um pouco difícil, e eu acho que isso nos torna resilientes, resistentes a tentar encontrar saída para alguns problemas que às vezes parecem difíceis de ser solucionados.
Então, nós estamos crescendo como estado, como capital também, Teresina, e eu acho que essas oportunidades trazem crescimento para quem realmente enxerga, se dedica e busca ali criar soluções que possam ser transformadoras. Você é um mercado pequeno, né? São 3 milhões de habitantes aí no Piauí. Você acha que vocês nascem olhando para outros mercados ou para resolver problemas locais no primeiro momento? Num primeiro momento a gente busca resolver problemas locais, porque é assim que a gente consegue entender como as soluções funcionam e se elas funcionam de fato, mas sempre pensando em levar isso, tornar isso escalável. Não é muito maior do que funcionar aqui. Eu lembro que quando eu abri a minha empresa, lá com os meus 21 anos, as pessoas não entendiam nada do que eu estava fazendo, né? E diziam, nossa, mas você vai ter uma empresa para buscar pessoas, se tem tanta gente desempregada, se tem tanta gente buscando emprego em algum lugar, para que vão lhe contratar para pagar para fazer isso? Não precisa. E eu acho que é daí que nascem algumas soluções, as soluções inovadoras, para você olhar para uma coisa que pode ser desenvolvida e pode crescer lá na frente. Eu queria que você me contasse a sua trajetória, para eu entender um pouco. Porque você se coloca muito bem, você fala muito bem, está representando o estado do Piauí em relação às startups inovadoras, é o ecossistema de inovação de startups. Conta pra gente um pouco da sua trajetória. Eu comecei a empreender aos 21 anos. Eu tinha muita dificuldade em me concentrar num curso superior e pensar numa formação, né, que fosse assim para o resto da vida. Nossa, eu vou me formar, vou trabalhar em algum lugar, vou passar o resto da vida fazendo aquilo, estudando mais um pouco. E pensei em empreender. Não tinha nenhuma referência na minha família, eu não tenho nenhum empreendedor, nenhum empresário na minha família. Estudei um pouco do que era possível ali no Sebrae, né, com o acesso que a gente tinha de conteúdo nessa época. E resolvi abrir a minha empresa. Fui surpreendida no dia que eu recebi o CNPJ, eu descobri que eu estava grávida também. Hoje eu digo para o meu filho que ele é o mais novo, que o mais velho é a empresa. E eu buscava resolver algum problema, né, que era muito forte que eu ouvia das pessoas, e nessa época as pessoas falavam muito para mim sobre contratação, né? Eu preciso preencher uma vaga, um posto, e eu não encontro uma pessoa qualificada. Às vezes eu passo 3 meses com alguém que logo desiste da função, ou que eu descubro que essa pessoa não tem todas as habilidades para exercer aquele cargo. E eu já tinha ouvido falar, não tinha uma empresa aqui nessa época, na minha cidade, que fizesse seleção e recrutamento de pessoas, e pensei, bom, vou divulgar vagas então, de trabalho, e vou buscar pessoas que sejam, né, tenham habilidades nessa função. E a minha empresa começou dessa maneira. A gente não tinha nessa época muitos recursos tecnológicos como a gente tem hoje, então envia seu currículo mesmo, deixa aqui, e a gente vai preencher uma ficha de cadastro e vai analisar o seu perfil e encaminhar para a empresa que está buscando esse profissional. E como é que ela virou uma startup, começou a adotar tecnologia? Ficou praticamente humanamente impossível a gente fazer tanta entrevista e analisar tanto perfil apenas com pessoas, com profissionais. Patrícia, a gente fechava o dia, a gente costumava fazer as entrevistas e o cadastro presencialmente, então recebíamos mais de 100 pessoas por dia, as pessoas ficavam esperando às vezes horas para serem entrevistadas, e eu pensei, não dá para continuar assim, vamos ter que buscar uma solução. Então procurei um desenvolvedor e tirei a ideia assim da cabeça mesmo, como é que a gente faz um cadastro básico para que a gente possa fazer uma triagem de perfis sem depender de tantas pessoas e sem deixar as pessoas esperando por tanto tempo. E nosso sistema nasceu daí. E aí logo em seguida nós começamos a participar de editais voltados para apoiar e desenvolver soluções tecnológicas. E hoje a gente já está no último projeto de inteligência artificial, desenvolvimento da plataforma com base em inteligência artificial para melhorar os processos de seleção. Mas aí você começou a frequentar também esses eventos no Brasil inteiro, como o próprio Case, né, que você está junto da AB Startups. Como é que você foi tendo contato com esse universo da inovação? Eu comecei a ter muita necessidade de soluções tecnológicas, eu estava desenvolvendo o sistema mais com desenvolvedor fora do estado, então os problemas apareciam, eu não tinha muito com quem conversar, que já tivesse vivido uma experiência parecida, para me ajudar a solucionar esses problemas. E foi naquela época do boom das startups,
Então, eu comecei a participar de eventos fora para tentar conhecer outras pessoas, encontrar pessoas conectadas com a minha solução. E esse movimento estava acontecendo em todo o Brasil e aqui também não foi diferente. Começaram a ter eventos, hackathons, né? Eventos de imersão. E eu me aproximei da comunidade, que nessa época tinha uma pessoa, que era o nosso primeiro embaixador aqui, que foi quem deu o nome Cajuína Valley. E eu comecei a me envolver com esses outros empreendedores e nesses eventos para buscar melhorias para o meu negócio. Mas foi aí que eu vi que existia uma comunidade, né? E essa comunidade necessitava também do trabalho ativo de cada um dos participantes para que ela pudesse desenvolver o ecossistema e nossos negócios crescessem junto com o ecossistema. E eu acho que a importância da gente entender de comunidades de startups, comunidades tecnológicas dentro do Brasil hoje é essa. A gente desenvolve os negócios para que eles possam ajudar o todo. E o todo promove o crescimento desses negócios. Eu consegui conhecer mais pessoas, eu consegui fazer implementações do meu negócio que na época eu nem pensava. Estando junto com essas pessoas, participando dos eventos e trabalhando em comunidade, como a gente gosta de dizer. Eu fui convidada para ser embaixadora como a primeira mulher daqui do meu estado. Não temos muitas outras mulheres na comunidade, infelizmente. E a gente teve 3 representantes, né? Eram homens. E a ABS me convidou como a primeira mulher embaixadora do Piauí para representar a comunidade e ser embaixadora nacionalmente. Que legal. Me conta, assim, para imaginar como é que uma pessoa que tem uma ideia, quer criar uma startup aí no Piauí, ela deve se conectar a vocês como? O primeiro passo é o The Hub ou ela busca alguns programas de aceleração? Você fez isso? Também participou de programas de aceleração? Não participei porque eles não existiam aqui na época, mas ajudei a criar alguns. Hoje a gente já tem programas muito bem desenvolvidos na nossa comunidade. Então, essa pessoa deve buscar a comunidade. A gente tem Instagram, redes sociais, que a gente busca manter ali, atender todo mundo muito rapidamente. A gente entende o problema dessa pessoa e, para isso, a gente tem voluntários dentro da comunidade, que são outros empreendedores que se dispõem a ajudar quem está começando. Então, a gente busca fazer uma reunião para alinhar quais são as ideias dessa pessoa, em que momento ela está e o que ela está buscando. E aí a gente encaminha ela para alguém que tenha expertise ou nessa área do negócio ou nesse momento que esse empreendedor está vivendo. E além do The Hub, a gente tem outros negócios e outros nichos aqui que podem acompanhar essa pessoa no desenvolvimento da jornada empreendedora dela. Vocês já receberam, por enquanto, os recursos são de onde? Já receberam algum investimento? Hoje a gente busca editais públicos, né? A gente, como está trabalhando no desenvolvimento da solução, nosso interesse nesse momento são editais que nos permitam desenvolver nossa solução ainda. Mas tem, né? Tem no Piauí. Isso que eu acho que é importante de ficar claro, né? Muitas vezes a gente pensa que é um estado menor, com outra vocação, e tem inovação acontecendo aí sim, né? Tem inovação acontecendo. Nós tivemos esse último projeto que nós participamos junto ao CNPq, foram mais de R$1 milhão, aproximadamente 1,5 milhão, a fundo perdido, investimento no desenvolvimento dessas soluções. Foram 10 startups selecionadas. Nós temos também o edital Centelha, né, que é um edital muito famoso aqui no Nordeste, que busca apoiar pequenos empreendedores, negócios que estão começando. Então, existe sim apoio. É necessário muito mais, eu acredito, mas para quem tem uma solução bem desenhada, quem está com seu negócio redondinho, nós temos oportunidades acontecendo aqui sim. E aí, quando você fala, Lívia, desse trabalho que você vem fazendo, né, que não deve ser fácil, com tanto boné que você está aí segurando, né, de embaixadora do Estado com a AB Startups, na comunidade, no The Hub, na sua própria startup, tem propósito atrás disso tudo? Me conta um pouco sobre suas vontades. E eu acho que o maior deles e que está atrás de todos e figura atrás de todos, Patrícia, é promover o desenvolvimento feminino, o crescimento das mulheres no mercado, dos negócios e em todas as áreas. Para todos os negócios que eu olho e todas as atividades que eu participo, eu procuro encontrar espaço para que outras mulheres possam crescer também.
Então, se eu não posso levar outra mulher comigo, ou se eu não posso ajudar outra mulher a chegar onde ela precisa, para mim não está dentro do meu propósito. E você acha que como é que a mulher à frente de uma startup é vista aí nos eventos de vocês? Já é algo natural ou ainda tem algum preconceito? Eu rompi muitas barreiras, a minha presença costuma ser natural, mas para as mulheres como um todo, eu acho que nós ainda enfrentamos muitos desafios. Acho que já passamos por muitos, mas pensando em um estado do Nordeste, para uma mulher no estado como Piauí, a gente ainda enfrenta muitas barreiras. Eu acho que ainda tem muita coisa a ser conversada junto com os homens, a ser desenvolvida para que a gente possa encontrar um espaço de reconhecimento maior. Ou pelo menos mais representatividade, né? Mais representatividade. Muito bem, obrigada, Lívia. Foi isso. Adorei te conhecer, muito sucesso para você. Adorei conhecer um pouquinho mais sobre o Piauí e como é que esse ecossistema está se desenvolvendo. Obrigada pela oportunidade, Patrícia. Espero que isso possa colaborar com outros empreendedores, com outras mulheres. Eu achei o projeto incrível e obrigada pela oportunidade de participar. Obrigada, um grande beijo para você e tudo de bom. Beijo. Inovar é um parto fora do eixo com Isadora Azalim, Adani Robson, Jéssica Cardoso, Bruna Barbosa, Ivonete Guarino, Aline Pulsen, Lívia Viana, Luana Vandeci, Milena Nascimento, Vanessa Pessoa, Ana Arski, Joana Martins, Regina Acuto, Kizia Andrade, Sara Raimundo, Marília Teófilo, Ana Uriarte, Lohane Merlin, Carol Costa, Tayara Barbosa, Paula Moraes, Priscila Almeida, Maria Araújo, Isabel Garcia, Mônica Rauk, Lívia Saraiva, Thaís Sampaio, Tânia Borges, Caroline Francisca e Jamília Araújo. Produção executiva Clóvis Travassos. Assistente de direção Denise Vieira. Fotografia Thaís Taverna. Produção Mário Palumbo e Tsai Rodrigues. Montagem Guta Pacheco. Arte José Sampaio. Trilha sonora original Bibi Cavalcante. Direção Patrícia Travassos. Apoio Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Promac Incentiva São Paulo, São Paulo Capital da Cultura e Prefeitura de São Paulo, Prosa Press, Grupo Fleury, ZUP e 99.